Olá, você! Sejam muito bem-vindos ao Mundo Autista. Gente, aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilhe. E hoje eu acho que vocês vão querer compartilhar mesmo, porque a gente está num episódio muito bacana, muito especial, com uma das minhas pessoas e profissionais que eu mais admiro, que é o Francisco Paiva Júnior, que é o editor da revista Autismo, a primeira revista da América Latina sobre o tema, é também a, a maior revista sobre o tema no Brasil. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, uma honra, uma satisfação enorme estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, gente. Vai ser a rasgação de seda, A porque eu gente também gosta, gosto. né? Não, mas está tudo bem. Então, já que a gente já recebeu alguns feedbacks, a gente fala muito na introdução, eu fico me assistindo essa introdução para eu não me prolongar. Mas eu queria, Francisco, que você. Porque assim, eu chamei o Francisco neste episódio para a gente falar sobre jornalismo e autismo, a questão da comunicação no autismo. Nós três somos jornalistas, no caso, eu e minha mãe somos autistas e o Francisco é pai de autista. Sendo assim, eu fiquei pensando uma coisa que para mim é muito desafiadora na produção de conteúdo sobre o autismo. Produção de conteúdo aí refere-se então a conteúdo jornalístico, que é o seguinte: a comunidade do autismo é bem plural e bem diversa. Então, eu fico imaginando como que deve ser para uma revista que tem esse tipo de jornalismo mais raiz, digamos, abordar a imparcialidade, né? E tentar representar todos esses temas, enfim, que são afetivos à comunidade do autismo, que tem várias posições, várias nuances, várias rigidezes também, né? Então, Francisco, como é que é esse desafio? É um desafio mesmo? Olha, é um baita de um desafio, Sofia, porque é, a única certeza que eu tenho é que eu vou desagradar alguém. É essa, né? Porque são tantas correntes, né? Tanto pensamentos diferentes, filosofias diferentes, e aí não estou falando de a maneira de enxergar o autismo, a maneira de enxergar o tratamento, quando é o caso de tratamento, a maneira de enxergar essa identidade também, né? Então, assim, são tantas nuances que o autismo envolve que, olha, é um baita de um desafio e eu desencanei de que eu vá agradar a todos. Assim, eu tenho certeza que eu não vou agradar a todo mundo. Então, eu já assumi o papel de desagradar uma parte sempre, e isso me trouxe uma tranquilidade para eu manter a isenção e a pluralidade da revista Autismo. Então, a gente tenta falar de tudo, tenta dar voz a todos. A única restrição que eu tenho é para quando a gente tem pseudociência, coisas sem evidências científicas. Por quê? Porque pode ter algumas até que funcionem para algumas pessoas, e a ciência ainda não descobriu quem são essas pessoas que funcionam e por que funciona ou se funcionam. Mas é, as famílias e os autistas têm tempo e grana limitada na maioria das vezes, né? Tempo sempre, todo mundo só tem 24 horas por dia, grana, tem uns bilionários aí que pode ter uma grana ilimitada, mas nunca é o caso, né? Elon Então, a Musk. gente tem que Ah, mirar, exatamente, o Elon Musk é um exemplo, e a gente tem que mirar no que funciona, no que a gente tem certeza que foi testado com um rigor científico. Por isso, essa escolha. Então, assim, a única coisa que eu deixo de fora, tento sempre deixar de fora, é o que não tem evidência científica. Do resto, eu tento dar uma pluralidade de vozes, de correntes de pensamento, de filosofias, enfim, para a gente abranger todo o espectro, fazendo um trocadilho, todo o espectro do assunto, né? Que é muito vasto. Eu, como colaboradora da revista Autismo, vou falar o seguinte: o que é combinado não é caro. Então, quando a gente conversa com o Francisco, que ele está decidindo uma pauta, que a gente está levando uma ideia, que a gente está lendo outras matérias, verificando qual a vertente que a revista está seguindo, vertente no sentido de pauta, daquele número, qual será o tema, aquela coisa toda.
o Francisco é muito claro e isso ajuda muito a gente. Então, assim, a primeira premissa, o que é combinado não é caro. A segunda é que quando você confia no coração da pessoa, tá ok, porque quando você não confia, até elogio pega mal. Você vai falar assim, por que que ele está elogiando meus olhos? Que interesse que ele tem? E como é um trabalho muito bacana, que envolve muitas pessoas, e é um trabalho de parceria muito lindo, muito amplo, ele deixa a gente muito à vontade, foi preciso, né, de a gente se conectar com seu coração, né, Francisco, e entender. O Francisco vai pensar 100% como a Selma, como a Sofia, ou como o mundo autista? É evidente que não. E é E essa ainda bem que diversidade, não, né? e é essa diversidade que faz tão bacana. Então, ele colocou aí as premissas e é muito, muito bacana. Eu me lembro que eu usei dois períodos de férias e fiz um curso muito bacana de PNL e fiquei muito entusiasmada, porque tem algumas coisas que você pode colocar na sua vida diária e tá perfeito. E aí eu escrevi para a revista Autismo e a matéria não foi publicada. Não era nem a revista, era o canal, nesse momento, né? Aí o Francisco me explicou. Isso que ele acabou de falar agora, olha, a gente tem esse cuidado, porque não é cientificamente comprovado, então aqui não tem nenhuma opinião e tudo. E vocês não têm noção de como que isso me ajudou. Olha, eu não sou uma Apesar jornalista que eu como já tinha falado com você a mesma coisa antes, você também já eu não tinha sou o falado Francisco. comigo. Pois é, eu não sei se você falou antes de eu escrever ou quando eu já tinha mandado. Eu tenho a impressão que foi quando eu já tinha mandado, que você falou assim, nossa, mamãe, você mandou, isso aí não é cientificamente comprovado. Foi, E foi. aí, quando o Francisco falou, para mim, que sou uma jornalista que não está começando hoje, fez total sentido. E eu ficaria constrangida se depois eu ouvisse comentários ou alguma coisa se ele, para me agradar, digamos assim, que ele jamais faria isso, se publicasse. Então, sim, eu senti, ao contrário, uma gratidão muito grande, porque é assim que a gente cresce. Você pode ter 2 anos de jornalismo, você pode ter 20 anos de jornalismo, que essa interação vai ser sempre de aprendizado. Então, para mim, foi fantástico. E o mais importante, é muito claro, então você não se assusta, você não leva para o lado pessoal, porque às vezes o autista leva tudo para o lado pessoal, não é, Francisco? Eu até queria te ouvir sobre isso, porque às vezes a questão é profissional, eu estou falando que comigo mesmo acontece, às vezes eu tenho que fazer um exercício, calma, Selma, ele não está falando de você, calma, Selma, ele gosta de Isso é muito você, difícil. A gente acha que a crítica não é o nosso, assim, é o nosso trabalho naquele contexto. A gente acha que a crítica é a pessoa que a gente é e a gente mistura muito esses conceitos. é, E pensando nisso, Francisco, só pegando um gancho no que a minha mãe falou, eu fico pensando como que a revista ela inclui pessoas autistas, familiares, mas tem uma diversidade também no próprio corpo da revista, assim, inclusive de gerações, de posicionamentos. Então, como que você lida com tudo isso? A ideia de dar a pluralidade na revista é para a gente manter uma diversidade de ideias, né? Inclusive com gerações diferentes, como você citou, né? Então a gente tenta manter pessoas de diversas gerações diferentes, com pautas que vão fazer sentido para cada uma delas, né? E a gente conseguir mostrar diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas, porque cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa tem uma crença, cada pessoa tem uma história. E a gente não está dentro de ninguém, né? Então é muito importante a gente respeitar essa história de cada um. E aí eu entendo que na revista Autismo essas coisas todas convivem com muito respeito uma do lado das outras, né? A gente tenta fazer esse trabalho porque a gente vê que o espectro é muito grande e também é muito diverso em diversos aspectos, em diversos sentidos. Então, eu tento fazer com que a revista seja um reflexo desse espectro, né? Vão ter os autistas que não têm autonomia e que vão precisar dos seus familiares, normalmente seus pais, em 99% das vezes a mãe, né? Para falar por aquela pessoa, porque é a mãe do autista que não tem autonomia, que não se comunica, que mais vai conhecer aquele autista, né? Lá do outro lado do espectro, a gente tem autistas adultos com autonomia, né? E que podem mostrar não só seu ponto de vista, como muitas vezes o seu talento, né? A gente tem autistas aí, ilustradores, a maioria são autistas ilustradores,
que podem mostrar e se comunicar com a arte também, né? Então a gente tenta fazer com que tudo isso conviva junto, né? Usando um design também que vá fazer com que tudo isso seja incluído e converse entre si. E a gente tenta fazer uma revista, logicamente, muito bonita, porque as pessoas leem cada vez menos, né? E se a gente não fizer algo que seja agradável visualmente, isso vai ser uma dificuldade a mais, né? Lógico que eu falando que a revista é bonita, eu sou a pessoa mais suspeita do planeta Terra para dizer isso. Mas Mas eu é acho assim. realmente que a revista fica sempre muito bonita, e isso eu acho que conversa com tudo, né? Eu acho que ela é bonita no design, no conteúdo e nessa união aí entre gerações, entre a diversidade das mentes, né? A neurodiversidade toda. E aí a gente tem familiares que são autistas, profissionais que são familiares, profissionais que são autistas, que são familiares, enfim, toda essa intersecção acaba acontecendo dentro da revista, né? E gente que quer contribuir pela causa, né? Como o Maurício de Souza, por exemplo, né? Que eu sempre gosto de citar, é um simpatizante pela causa, né? Ele não tem nenhum, ele não é um familiar autista, nada disso, mas ele quer contribuir para a causa. Então, é essa junção toda que eu acho que faz a beleza da revista, Sofia. É muito lindo isso, Francisco, e me lembra até de um conceito que japonês que eu e minha mãe falamos muito, que é o Itai Doshi, né, que significa diferentes em corpo, unos em mente. Porque, assim, são pessoas muito diferentes, mas que têm esse objetivo de produzir um material de qualidade, com um compromisso ético e de trazer mais informação de uma maneira acessível para as pessoas. Eu acho isso muito bacana e a Ó, qualidade disso tudo realmente é algo que me orgulha, né, porque eu também faço parte da revista. eu, que- Mas, deixa só mas eu que peço, perdão. Me veio uma dúvida aqui que é a seguinte: para além dos colaboradores, você tem uma equipe profissional que é remunerada pela revista. Confere? Confere. Tá, porque eu penso, eu ia perguntar isso. Eu acho que vocês são muito antenados e eu falei assim, gente, ele deve ter uma equipe, porque pasme, eu e a Sofia no Mundo Autista, a gente produz 20% do que a gente poderia e gostaria, porque somos só nós duas. E eu te acho, assim, né, eu acho o resultado do trabalho, tanto da revista quanto do canal, muito antenado sempre, tanto que o canal passou por recente reformulação, ficou mais bonito, mais fácil de navegação, enfim. E aí eu queria te perguntar isso. Quer dizer que essa atenção sempre voltada é uma questão de equipe, não fica só sobre os seus ombros, não, né? Não, não fica só sobre os meus ombros, mas eu confesso que é uma equipe bem pequena, né, bem reduzida. Conforme a gente vai vendo a necessidade, né, acontecia exatamente isso, Selma. Às vezes eu me sentia que eu produzia muito pouco porque eu estava ocupado fazendo todo o operacional. E aos poucos eu tenho tentado fazer com que o time aumente, né, para a gente poder construir mais, né, produzir mais. Parece que não, mas fazer uma revista trimestral não é um trabalho tão simples, né? Não, é Quando eu estou gigante. distribuindo, e outra, ela tem uma logística grande também, porque ela Sim. chega hoje em 120 cidades para pessoas que não têm acesso à internet, né? De maneira Sim. 100% gratuita. Então, fazer essa logística toda também é um baita de um desafio, mas quando eu estou no desafio da logística, eu estou pensando nas pautas para a edição seguinte, né? E as pessoas já Nós é estão que o pensando digamos, porque você nisso, é muito não é? danado. Não é? Estou sempre pedindo ali o texto, e aí vem o texto, tem que ter a ilustração não sai antes do texto, porque o ilustrador tem que ler, tem a revisão, depois tem a revisão visual mesmo, do design, né? Tem a própria diagramação em si, depois todo o trabalho gráfico, né? De você mandar aquele material para a gráfica, e aí, de repente, não tem aquele papel, vai substituir, não vai, sabe? E aí tem muitas decisões que ficam aí nos bastidores que ninguém vê, né? Mas a gente tem uma equipe bem pequena, mas a gente tem uma pessoa cuidando dos assinantes, tem uma pessoa fazendo o design, tem uma pessoa fazendo revisão, né? Tem uma pessoa organizando ali. Agora, a partir desta edição, eu tenho uma pessoa me ajudando a cobrar alguns textos de coluna, ilustradores e tudo mais. Então, a gente tenta fazer um trabalho, maximizar esse trabalho ao máximo, né? Ainda que seja com uma equipe
bem reduzida. Mas eu confesso para vocês que muitas vezes fui quase sozinho, né? Eu não digo sozinho porque a gente nunca faz nada sozinho, né? Mas é a equipe bem pequena. Ô, Francisco, mas assim, mesmo sendo uma equipe reduzida e que a gente espera, né, que se expanda com mais pessoas envolvidas na causa, mas tem o fato de que você tem uma equipe com pessoas assim que da sua área de atuação são muito respeitadas. Você, por exemplo, citou o Maurício de Souza. Ele, mais do que uma pessoa super respeitada, é uma celebridade, uma pessoa assim, com um trabalho, um legado muito forte da nossa cultura aqui no Brasil. Então, como que foi esse contato? Você ficou meio tímido? Como que surgiu, então, essa presença ilustre na revista? Olha, Sofia, a revista teve duas fases, né? Uma fase foi quando a revista tentou ser uma ONG, um projeto dentro de uma ONG, e aí eu chamava de uma revista bissexta, porque eu não sabia quando eu ia publicar a revista, né? Porque ela tinha que ter uma quantidade suficiente de doações para você ter um montante para pagar a gráfica e tudo mais. Eu vi que esse modelo não funcionaria. A revista deu uma pausa. Em 2018, eu fiz toda a reestruturação da revista para que fosse uma empresa comercial comum, né? Que eu acho que eu teria mais liberdade e condições de fazer algo, oferecer ali um espaço para anunciantes, patrocinadores e tudo mais. Quando eu decidi nessa volta, antes a gente já tinha umas histórias em quadrinhos antes, mas assim, bem simplesinha, realmente feito quase de palitinho mesmo de outros colaboradores, né? Bonequinho de palitinho. E aí, lógico, né? Quando você pensa numa história em quadrinhos, em tentar atingir crianças, né? E a gente sabe que hoje a história em quadrinhos é uma linguagem universal. Para mim é uma literatura, né? Um tipo de literatura e atinge tanta gente, né? Em todas as idades. Lógico que as crianças vão ter essa facilidade, né? De compreensão e tudo mais. Lógico que eu pensei em Maurício de Souza, né? Eu sempre miro no espaço, porque eu vou mirar lá na Lua, porque se eu errar, eu vou atingir o topo do prédio. Se eu mirar no topo do prédio, eu só atingo dali para baixo, né? Então, mirei na Lua. E aí eu tentei um contato com o Maurício de Souza sem conhecer ninguém lá, né? Mandei e-mail, LinkedIn, enfim, todo tipo de, de ferramenta que foi possível para eu tentar me comunicar com eles. E consegui uma reunião lá, né? Ao conseguir uma reunião lá, eu nunca imaginei que eu ia estar na mesma sala com a Mônica, né? A verdadeira Mônica, né? E aí, quando eu chego na reunião, a reunião é com a Mônica, o Amauri, que é sobrinho do Maurício, que é o diretor do Instituto Maurício de Souza, e eu lá embasbacado deles me receberem, né? E aí comecei a explicar sobre a revista, e aí passou 2 minutos, entra o Maurício de Souza na sala para se juntar a nós na reunião, né? E aí, lógico, eu falei para eles: vocês me dão só licença um pouquinho para eu morrer ali e já volto? Eu juro Depois, que eu vou morrer rapidinho, né? depois do desmaio, né? Exatamente. E aí o Maurício foi super aberto, né? Falou que ele sempre quis ajudar essa causa, mas ele nunca teve alguém profissional e confiável o suficiente para isso, o que me deixou lisonjeado, logicamente. Eles já tinham pesquisado a respeito da revista. E aí nasceu a parceria para a gente passar a publicar em toda edição da revista Autismo uma historinha exclusiva do André, que era um personagem que estava lá fechado na gaveta, né? O André surgiu em 2003 e teve quase que nenhuma produção mais até 2019. No início de 2019 que a gente fez essa parceria e o André, enfim, reviveu e está aí sendo capa de gibi e tudo mais hoje. Ô Francisco, olha que coisa interessante. Eu não sei se todo mundo começa assim, né? Se já mudou isso, que agora com a internet e tudo, mas eu comecei a ler mais apuradamente com as revistas em quadrinho. Então, tinha Tio Patinhas, tinha Pato Donald, aquela coisa toda. Só que quando a revista da Mônica, do Cebolinha, da Magali, quando isso caiu nas minhas mãos, e aí eu estou falando como autista, o mundo se abriu, porque a revista do Tio Patinhas, as histórias são muito bacanas, mas os quadradinhos muito próximos, as letras muito próximas, assim, tem um apelo visual com muito mais informação. Então, assim, eu insistia porque eu gostava do conteúdo.
Até eu e a Sofia hoje a gente ainda tem uma brincadeira que eu contei para ela, e essas coisas eu não esqueço, que um dia o tio Patinhas ia fazer uma festa as mulheres, né, as mulheres patas, né, tinham que ir com as suas melhores joias. E as mais, assim, cada uma queria parecer mais que a outra. Ô, gente, eu não aguentei quando eu vi uma pata mais senhora, mais gorduchinha, com um carrinho de mão e o brilhante, né, o diamante do colar dela dentro do carrinho de mão, e ela chegando na festa lá empurrando aquele carrinho de mão. Só que, embora me encantasse o conteúdo, era muito sacrificante para mim a questão do visual. E era um conteúdo também que ele foi muito criticado em muitas coisas, mas que ele era um conteúdo também mais denso. Aí, quando veio aquela turma falando como criança, assim, trazendo coisas de criança, trazendo desafios de criança, e eu tinha pouco tempo para ser criança, porque eu penso que eu já nasci velha. Para uma pessoa Nasceu autista, velho e foi rejuvenescendo, Benjamin Button. Sofia cismou com isso. Ai de mim se não virar neném agora. Mas então, assim, eu tenho um carinho por todos os personagens do Maurício, e tenho um carinho por ele, que você fica imaginando até que o cara nem envelhece, né? Você vai achar que. Eu acho. Então, eu já vou te avisando. Você fez uma figura de linguagem aí, deixa eu morrer um pouquinho. Eu tenho medo de encontrar com ele, porque eu tenho tanta gratidão por essas revistas dele, que eu acho que eu literalmente ia passar dessa para melhor. Que, pronto, já fiz tudo, agora eu já posso morrer. É muito legal mesmo, e é muito interessante que ele esteja nessa parceria, porque ele fala a linguagem que aproxima de todas as famílias em todas as classes sociais, né? Então, é muito, muito bom. Mas, Exatamente, o Francisco, Maurício tem uma linguagem universal, né? Desculpa, Sim. Sofia, só sim, para completar, o Maurício tem uma linguagem tão universal que ele consegue atingir todas as idades, né? Todas as idades. E é isso que você disse, é uma historinha um pouquinho mais limpa, né? Até no sentido gráfico, tal, de design, né? E uma historinha brasileira, né? Nativamente, genuinamente brasileira, o que eu acho que aproxima muito mais a gente de uma história da Disney, por exemplo, que acaba tendo que ser adaptada, né? Que não é do Sim. nosso E, contexto, além né? do mais, empoderava as meninas. Ha, 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 ha. não, e sem contar que essa representatividade, você falou das meninas, mas também a representatividade de ter uma pessoa autista sendo uma visão de uma pessoa autista sendo conhecida por crianças. Então a gente também é uma ferramenta para diminuir desde cedo esse preconceito que a gente às vezes sofre. Mas agora, mudando um pouco a tônica dessa conversa, eu queria falar algo mais pessoal. É aquele momento tenso do show, né? Não precisam ficar tensos. Mas é o seguinte, a gente tem, como é o caso da minha mãe, de tantos outros autistas adultos, que tem o diagnóstico depois que os filhos tiveram. Você já chegou a desconfiar que você poderia ser autista como seu filho? Já, Sofia, já. Eu já desconfiei que poderia ser autista, é, e aí eu fui fazer um teste, né? Fui passar por um processo diagnóstico para confirmar ou para refutar isso, né? É, eu tenho um certo hiperfoco em tecnologia e também em autismo desde a suspeita do meu filho, né? É, eu sempre fui de outros projetos sociais, de algum ativismo em relação a causas humanitárias e tudo mais. Então, assim, eu acho que o autismo só acabou virando um hiperfoco meu porque eu passei a conviver e ter um lugar de fala como pai de autista, né? É, e comecei a fazer coisas que, com meu filho, dava certo, que eu queria contar para os outros, né? Eu escrevi o meu livro numa época que a gente não tinha muitas opções de livros que tinham uma linguagem acessível, né? Eram livros mais acadêmicos ou mais técnicos, né? Em mediquês, né? E não em português. E então, assim, eu escrevi muito pensando nisso, né? E a revista veio também pensando nesse aspecto. Mas eu já desconfiei, porque eu acabei me alfabetizando praticamente sozinho, com 4 para 5 anos de idade, perguntando os sons das letras para o meu pai, né? E meu pai é pedreiro, a minha mãe é professora. Eu perguntava para ele os sons das letras e ele que foi a minha ponte aí para cruzar para chegar na alfabetização, né?
ele não estava intencionalmente querendo me alfabetizar, mas ele ia só respondendo as minhas perguntas e eu ia fazendo a lógica das letras ali. Então, assim, tem algumas coisas que me chamaram a atenção e eu falei, poxa, alguma coisa pode tá dando algum sinal aí, né? Mas eu fiz teste, não sou autista, nas escalas todas, uma escala só que eu bati na trave. É, então, assim, acabou que eu tirei da cabeça isso, né, que eu podia ser autista, é, mas hoje é um fenômeno muito comum, né, que mostra que a genética do autismo é muito forte, né? É, e hoje mais e mais a gente vê diagnósticos tardios, porque também o autismo era visto de uma forma diferente, né? Na nossa época, Selma, os critérios diagnósticos não eram esses, né? O autismo, eu gosto muito de uma frase do Dr. Alisson Motter, que é o autismo é um alvo em movimento, né? Ele está sempre movimentando. Daqui 10 anos, talvez o que a gente fala que é autismo hoje, daqui 10 anos talvez seja diferente, né? Sim. Ou subdividido, ou mais abrangente, ou menos, enfim. Mas é uma construção ainda, é algo muito recente, né? E Com sem, certeza, é e, um fenômeno também cultural e social. e sem contar que você pode ter traços, né? E não entrar para o espectro. Você pode estar ali Exatamente. na divisória. O que fez com que o diagnóstico fosse dado a mim é que eu até hoje ainda tenho perdas em função do espectro. Mas como eu sou nível 1, dentro do espectro, eu penso que se eu tivesse algumas coisinhas a mais, né? E se eu não tivesse caído na mão de bons, excelentes profissionais, eu teria ficado do lado de fora e continuaria com o sofrimento que eu tenho, porque a pessoa imagina que isso que eu faço, né, é comunicar bem. E é de fato, mas é uma das áreas, porque quando eu e a Sofia estamos tentando conversar sobre as nossas emoções, é briga na certa, porque eu não me comunico direito, ela também não, e assim nas relações sociais, e por exemplo, com você, eu sempre já te avisei, né? Ai, Francisco, se eu estiver sendo inconveniente e qualquer coisa, você me fala, porque eu ainda não tenho a medida de falar dessa maneira, ou tô sendo Nossa, é muito clara, tô grande. sendo clara, tô sendo prolixa, enfim, mas é assim mesmo. É um desafio. Mas, já que você tocou nesse ponto da comunicação, mamãe, uma última pergunta, então, para a gente encerrar aqui, que eu gostaria muito de ouvir o Francisco, tem muito a ver, então, com esse ponto da interação e da comunicação. Eu e a minha mãe, como boas discípulas do Daisá Piqueda, nós somos humanistas e a gente tenta, tá, gente? Às vezes pode parecer que não, mas a gente tenta manter uma resistência dialógica às coisas. A gente está sempre no diálogo, buscando resolver os conflitos e evitando que eles se tornem confrontos mais graves. Essa é uma característica que eu acho que o Francisco tem também muito forte. Então, eu queria que você falasse se você se considera uma pessoa diplomática e quais os impactos disso? São mais positivos ou negativos? É um valor, é um princípio? Queria te ouvir nesse sentido. Olha, Sofia, eu acho que eu sou bastante diplomático, tá? E isso me faz transitar com muita tranquilidade nessas correntes, vertentes diversas do autismo Brasil afora, né? Eu costumo respeitar demais a opinião do outro e eu tenho por princípio fazer com o outro o que eu gostaria que fizesse comigo. E isso me ajuda muito, muito mesmo, né? Então, eu gostaria que fossem mais tolerantes comigo, então eu sou mais tolerante com o outro. Eu gostaria de que ouvissem a minha ideia, então eu vou ouvir a ideia do outro, né? É, Mesmo assim, a comunidade do autismo é tão desafiadora que eu demorei 10 anos para conseguir convencer ali muitas lideranças para que a gente fizesse um único tema no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? Desde 2019, a gente faz uma campanha única, com um tema só, com uma identidade visual só, para que a gente consiga, porque no aspecto da comunicação, isso é muito importante, né? Se cada um pede uma coisa, cada um fala um tema, isso se fragmenta e perde força. Quando está todo mundo em uníssono, falando somente de um tema, falando somente de. E você bate o olho e você identifica aquela campanha, a gente é muito mais forte, né? Então, o espectro do autismo é muito grande, variado, diverso e fragmentado.
E às vezes, muitas vezes, eu vejo grupos se desunirem por uma coisinha desse tamanho, sendo que eles têm um motivo gigantesco desse tamanho para se unir, que é o espectro do autismo, né? Juntar o espectro todo nesse guarda-chuva, né, que era todo fragmentado antes, fez com que autistas ganhassem muita força ao pedir políticas públicas, ao lutar por direitos e tudo mais. E eu acho que a gente tem que usufruir disso. Essa união é muito importante, né? E eu tento promover isso. Para ser bem honesto, eu acho que o maior objetivo da revista é que a gente possa ser sabe, uma força única, cada um com a sua particularidade, cada um com a sua diferença, cada um com a sua vivência, com a sua história, respeitando essa diferença de cada um, mas é como se a gente tivesse assim, pequenas diferenças e aqui a gente vê assim, ó, tudo igual a esse lado, né? Então vamos juntar pelo que é tudo igual. Então me considero sim uma pessoa diplomática e eu acho que isso para mim é muito positivo, me ajudou muito a ter uma rede de contatos muito grande, a ter amizades aí com muitas pessoas que às vezes são inimigos ali e eu consigo falar com os dois lados em muitos aspectos, isso desde 2009, né, que foi quando eu entrei para para a seara do autismo, para esse ecossistema. Então, eu creio que isso seja, para mim, assim, um ponto positivo que eu tiro vantagem disso. Nossa, bravo, adorei. E a causa também Então, tira vantagem disso. com certeza. Mas, enfim, tudo que é bom uma hora acaba, mas Francisco, você já é nosso, já há um tempo, né? Mas assim, agora a gente vai querer depois retornar. Você está super convidado, as portas do mundo autista estão abertas para você. Então é isso, pessoal. Sophie, Obrigada. a nossa outra pauta com ele vai ser sobre pais, né? Pais Vai de ser o autistas. próximo vídeo. Tá, vamos terminar o vídeo primeiro? Vamos. É bom, porque Vamos. está acabando Obrigada, o tempo, né? pessoal. Beijinho. Até. Falou, Francisco, Obrigado, muito gente, foi um obrigada. prazer. Nossa, a gente Imagina, que foi uma honra agradece. para mim. Rapidinho aqui dá para falar do quem quiser encontrar a revista Bora, Autismo, canal Autismo, como é que faz aí, Francisco? Olha, @Revista Autismo em todas as redes sociais, bota no Google, no Bing, no Chat GPT, qualquer lugar, Revista Autismo, vocês vão achar. O site é canalautismo.com.br. Você pode assinar pagando somente o frete, a revista é gratuita, pagando somente o frete para receber em qualquer lugar do Brasil. Pode ser um apoiador e conseguir receber a versão digital e financiar para que pessoas sem acesso à internet recebam a revista. E a versão impressa, a versão digital está lá no site em PDF disponível para todo mundo. Muito obrigada. Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau. Até mais, gente.